e vamos ler a palavra de Deus. Glória ao Senhor. Deus colocou no meu coração esse texto, que está em Romanos, capítulo 6, e o verso de número 22. Diz a palavra de Deus: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Esse texto está falando das bênçãos exclusivas da salvação em Cristo Jesus. Escute bem, a Bíblia diz que Deus é tão bondoso e tão misericordioso, que Ele diariamente derrama a sua chuva sobre os justos e injustos. Todos os dias, através da sua provisão, da sua graça, Ele faz o sol nascer, na nossa linguagem, e proporciona, através da energia, vida, saúde, alimentos. No mercado, quando você vai comprar o seu alimento, ninguém quer saber se você é crente, se você é evangélico, se é católico, se é macumbeiro, se é feiticeiro, se é incrédulo, porque o alimento de Deus brota da terra para todo mundo. É o que nós chamamos da provisão de Deus para as suas criaturas, tanto para a formiguinha, como para o inseto, como para os animais selvagens. Todos vivem debaixo dessa provisão divina. É a bênção comum. Não importa quem você é, Deus cuida de você. Deus dá provisão a você. O milagre é outra bênção. Você pode ser curado por Deus, independente da sua condição de relacionamento com Deus. Se você crê, você pode ser curado da sua doença física. Qualquer pessoa pode ser curado da sua enfermidade, doença emocional. Mas eu poderia passar aqui várias horas falando das bênçãos de Deus comuns para todas as pessoas, porque Deus é tão bondoso. Deus, Ele derrama tanta sua graça sobre nós, que não importa se você mora lá na Rússia, na China, ou aqui no Brasil, Deus ama a terra. E existem as bênçãos comuns que Deus dá, como Senhor e Deus, que ama o ser humano. Mas escute uma coisa, existe uma categoria de bênção, que é exclusiva daqueles que entregaram a sua vida e o seu coração para Jesus. São as bênçãos exclusivas da graça de Deus. Você não tem como furar a fila, você não tem como recebê-la de outro modo. Ela só vem, estas bênçãos só vêm, se você entregar a sua vida e crer que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, e que em Jesus, no seu sangue, você nasceu para uma nova vida com Deus. É por isso que João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque estas bênçãos são exclusivas da graça de Jesus, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome pode ser dado aos homens para a salvação. Só existe um Deus e um só mediador, e Deus, e esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um carro você pode até receber sem entregar a vida a Jesus. Uma cura você pode até receber sem entregar a vida a Jesus. Uma esposa você pode até receber, uma linda esposa, constituir família, ter filhos abençoados, sem entregar a vida a Jesus. Mas estas bênçãos aqui, você só recebe se você entregar o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Qual é a primeira bênção exclusiva da graça de Deus? Em Jesus Cristo. O texto diz: agora, porém, libertados do pecado. A palavra está falando de libertação. E quando Paulo usa a linguagem libertação, é claro que ele está fazendo uma simbologia com a escravidão que existia na época. O Império Romano dominava as outras nações, inclusive o povo judeu era escravo. E os romanos obrigavam os escravos a viverem para servir, para fazer atividades que eles não queriam fazer. Alguns deles tinham a orelha furada, alguns deles eram acorrentados, se eram muito fortes e queriam fugir. Alguns viviam em cadeias porque tentavam fugir várias vezes. Isto é, o escravo não tinha identidade, o escravo não tinha nenhum direito. O escravo recebia comida e alimento para fazer o que o seu dono queria, o que o seu senhor queria. E então Paulo diz: nós também éramos, no aspecto espiritual, a mesma coisa. Só que no mundo espiritual, o nosso senhor era o diabo. Ele dominava a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, e nos obrigava a viver de acordo com os seus projetos mesquinhos. E a Bíblia diz que todos nós éramos condenados pelo pecado. Nós éramos e vivíamos debaixo do poder do pecado e na presença do pecado. Escute uma coisa: mas Jesus veio, e a Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região da sombra e da morte, a luz raiou. Na cruz, quando Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava nos libertando do jugo de Satanás, quebrando as algemas que nos prendiam, porque Ele veio para libertar os cativos, quebrar as algemas dos que estavam aprisionados.
e pôr em liberdade todos aqueles que estavam cativos por Satanás. Paulo diz: agora, porém, libertos do pecado. Satanás, na cruz, diz a Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 12, 13, 14, que na cruz, Jesus, ele rasgou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Porque na época dos romanos, na porta das celas, das prisões, era costume ser fixado o pecado do condenado. Todo mundo que ia visitar o condenado sabia o que ele tinha feito: rebelião, prostituição, adultério, mentira, assassino, tudo que não prestava. A Bíblia diz, Paulo dizendo que na cruz, Jesus, ele rasgou toda a cédula de dívida que havia contra nós. Ele rasgou, desde Adão ele rasgou, de Noé ele rasgou, da geração de Davi ele rasgou, e ele veio rasgando, e não parou nos dias de Cristo não. O perdão de Jesus vale para nós também, hoje, passado, presente e futuro. Rasgou. É por isso que Satanás não tem mais poder sobre nós. Mas Deus não somente tirou a pena e a condenação do pecado, não. Na cruz, Jesus tirou o poder do pecado. Porque dentro de nós tem uma natureza humana, perversa, carnal, que é tendenciosa a praticar o que não presta, pecado. Mas a Bíblia diz que na cruz, Jesus nos liberta do poder do pecado. E a Bíblia diz que Satanás e o poder não tem mais autoridade sobre vocês. Porque agora nós estamos libertos do pecado. Em relação ao pecado, só há um item que ainda falta se cumprir no futuro, que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Jesus já nos libertou da condenação do pecado, do poder do pecado. Falta se cumprir da presença do pecado, porque nós ainda vivemos no meio do pecado. Deus não pode te isolar numa redoma, te proteger da sociedade pecaminosa. Então, você está no meio ainda da presença do pecado. Mas vai chegar um dia, e esta promessa vai se cumprir, em que nós seremos transformados e arrebatados, e nós iremos para a glória. E a palavra de Deus diz que no céu não entra pecado. Levante as suas mãos e diga: no céu não entra pecado. E está chegando a hora. Primeira bênção exclusiva da graça de Cristo: libertados do pecado. É por isso que é muito importante você compreender que graça de Deus em Jesus Cristo não tem nada a ver com religião. Porque tem muita gente que é religioso, veio para a igreja, se tornou membro da Assembleia de Deus, mas ele nunca entregou a vida verdadeiramente a Jesus. Ele só mudou de religião, ele só mudou de prática, decorou os hinos, aprendeu a maneira de adorar, dependendo da igreja onde ele está, e levanta a mãozinha, ou ele pula, ou saltita, ou ele faz reteté, mas não é liberto do pecado. As mãos dominam
são dominadas pelo pecado. A mente é escrava do pecado. Ele continua roubando, mentindo, batendo na sua esposa, continua tendo uma vida escravizada por Satanás. Porque o maior religioso é o diabo. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. O diabo discutiu a Bíblia com Jesus no deserto. O bichinho é crente, mais crente do que você. Mas ele é diabo. A bênção exclusiva da libertação, quando você entrega a tua vida a Jesus. Eu não sei qual foi a tua experiência no dia em que você aceitou a Jesus, mas no dia em que eu entreguei a minha vida, parece que uma tonelada saiu da minha cabeça. Parece que uma cortina no tempo e no espaço se rompeu. A partir desse momento, a única coisa que eu queria era servir a Deus, amar a Deus. Você não deixa de pecar, você não deixa de ser tentado, mas há uma grande diferença entre você pecar e você viver na prática do pecado. Quem é liberto, peca, porque há uma luta no teu interior. Mas quando você é liberto por Jesus, a Bíblia diz que você não vive mais na prática do pecado, porque agora você é filho de Deus, porque agora você tem uma aliança com Deus, porque agora você não tem mais o poder, mas agora você é selado, como está lá em Efésios capítulo 1, verso 12, no qual vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Segunda bênção exclusiva da graça de Deus é a transformação. O texto diz: agora porém, libertos do pecado, transformados, servos de Deus. Queridos, a salvação é uma bênção completa e integral. Eu vejo muitos crentes, eu entreguei a minha vida a Jesus, e agora eu vivo do jeito que eu quero. Eu entreguei a minha vida a Jesus, e ninguém manda na minha vida. E agora eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu sou livre. Escute, a graça, ela não combina com a podridão da tua alma. A graça, ela implica em libertação e transformar. Por que muitos ex-bandidos, que depois que cumprem as suas penas de 10, 15 ou 5 anos, depois de soltos e libertos, voltam novamente para a prática do crime, e voltam a ser presos de novo, porque eles estão libertos, mas eles não estão transformados. A graça exclusiva em Cristo é o seguinte: Jesus te libertou do diabo, Jesus te libertou do poder do diabo, mas agora você não vai ser ex-filho do diabo e largado. Não, Deus não só te liberta, Ele diz: a partir de agora, você que era servo do diabo, eu vou investir tudo na tua vida, para que você seja servo de Deus. João, capítulo 15, verso 16. Eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador. Outro significa da mesma substância, da mesma identidade que Cristo. Eu estou indo para o céu, cumpri a minha missão, morri na cruz do Calvário, libertei vocês de Satanás. Eu estou indo, mas eu vou enviar outro, igual a mim. O Espírito que o mundo não pode receber, porque ele não vê, ele não conhece, mas vós o recebereis, porque ele habita convosco e ele estará em vocês. Escute uma coisa: o Espírito Santo, ele veio, e diz a Bíblia, a promessa de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, olha o que diz o texto, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha aqui é Marte. Olha, a preocupação do texto não é você fazer, a preocupação do texto é você ser. Você é liberto de Satanás, do poder do pecado. Agora você é transformado, você recebe o poder do Espírito Santo, que vai nas tuas entranhas, na tua consciência, que vai nas tuas emoções, que vai na tua mente, que vai na tua vontade, e ele vai transformando, vai te limpando, vai te transformando na imagem de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que a aurora do justo é como o dia que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Queridos, a transformação em Jesus é tão extraordinária, que um modelo de Deus para a minha vida não é você. O modelo de Deus para a minha vida é Jesus. Jesus, Ele é o Filho primogênito de Deus. Eu quero que você leia o que está em Romanos, a palavra do Senhor. Olha o que diz o texto, no capítulo de número 8, verso de número 28. Olha o que diz o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem membros da Assembleia de Deus. É isso? Predestinou para ser igual a irmã do coral, para ser igual fulano de tal. Se ela usa, eu uso. Se ele faz, eu faço. Muita gente vive uma vida de imitação ou de justificação para os seus pecados. Sabe qual é o padrão de Deus para a tua vida de transformação? Sabe qual é a forma de Deus para você? É Jesus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, você, Ele também predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É igual a mãe que pega o menino recém-nascido e diz: é a cara da mamãe, é a cara do papai, ele se parece com quem? Jesus, ele é a imagem que você deve projetar.
Você deve ser transformado igual a Jesus. Pastor, minha boca deve ser transformada a tal ponto. Qual ponto? A imagem de Jesus na tua boca, nos teus olhos, no teu coração. Tem um coração igual de Jesus, a mente igual de Jesus, o andar igual de Jesus, o amor igual de Jesus, a misericórdia igual de Jesus. E este investimento de Deus, diz o texto, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A palavra glorificar significa natureza. A Bíblia diz que uma é a glória da lua, a outra é a glória do sol. Glória na Bíblia significa natureza. Quando a Bíblia diz que Deus te glorificou, está dizendo que Deus quer que você tenha a mesma natureza que Ele tem. E eu quero profetizar para você, que Jesus, Ele está investindo tudo em você, para que você resplandeça a glória dEle aqui na terra. Quem olhar para você tem que ver Jesus. Quem olhar para você tem que ver a glória manifesta de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Assim como Jesus revelou a natureza, a glória do Pai, nós temos que ser a natureza e a manifestação. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso você não consegue com perfume, com plástica, você não consegue com terapia, você não consegue com sessões, você não consegue treinando. Eu não vou fazer mais isso, a partir de hoje eu prometo que eu vou ser um crente melhor, a partir de hoje eu prometo, pastor, que eu vou mudar. Não vai mudar, porque você não tem poder para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. A tua vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito, mais transformado. O Espírito Santo te leva para a palavra. Quanto mais a palavra de Deus no teu coração, mais você é transformado, mais você é parecido com Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Levante a sua Bíblia, levante a palavra de Deus, levante a sua Bíblia, diga: eu quero ser transformado em servos de Deus. Fale para o teu irmão, diga para ele: não há possibilidade de você dizer que é um crente liberto e continuar sendo servo de Satanás. Diga para ele: a graça é completa. Se você já é liberto, o próximo passo agora é você ser servo de Deus. Se você é liberto por Jesus, agora você é servo de Deus. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais eu faço o que eu quero, não. Agora você vive para agradar a Deus. Senhor, o que é que tu queres, Senhor? O que é que tu desejas, Senhor? Para onde eu vou, Senhor? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você não pode ter um discurso diferente da sua transformação. A tua intelectualidade não pode ser diferente desta transformação. Ah, pastor, eu sou liberto, eu sou transformado, mas eu acredito em ideologia de gênero. Eu sou defensor do aborto. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu apoio a legalização das drogas. Não casa. Não tem como. Ou você é, ou não é. Porque se você vive pela palavra de Deus, você ama a palavra de Deus, você segue a palavra de Deus. Quem tem... O
texto diz, terceira bênção exclusiva da salvação em Jesus: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem o fruto que vocês colhem é para quem? Hein? Santificação significa ser separado. Santificação não tem nada a ver com geografia, separação. Não tem nada a ver você não querer abraçar as outras pessoas, ser antissocial, ser legalista, viver baseado em regras, ser um asceta, não sair da sua casa para não se contaminar. Isso não é santificação. Santificação é você viver separado em corpo, alma e espírito para Deus. Tudo que você faz tem um propósito para Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, vocês devem fazer para o Senhor. Pastor, até no casamento, a Bíblia diz: marido, amai vossas mulheres como ao Senhor. Mulheres, se submetem aos vossos maridos como ao Senhor. Pastor, isso vale também no trabalho? Vale. A Bíblia diz lá, Efésios capítulo 6, senhores, observem, não maltratem os vossos empregados. Por quê? Porque vocês têm um Senhor no céu. E Senhor, empregados, se acorde todo dia de manhã para trabalhar, como se você estivesse trabalhando para quem? Para o Senhor. Não importa se o teu patrão é ímpio, não importa se o teu patrão tem a vida dele escusa, mas você, como empregado, você tem que produzir com santidade, você tem que trabalhar com santidade, você tem que trabalhar fazendo o melhor, como se estivesse produzindo para Deus. Não importa se você é fretista, não importa se você é caminhoneiro, se você é taxista, não importa se você é pastor, pregador, todos os frutos da tua vida tem que ser santo. Observe, aqui está falando da terra. O texto está falando daqui, desta dimensão. O texto está dizendo: libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Paulo está fazendo uma comparação do crente como uma árvore. Você foi liberto, você foi transformado. Se você era espinheiro, você foi transformado agora numa videira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, a minha boca é desse jeito, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Na graça não. Na graça você é liberto, na graça você é transformado, na graça você deixa de ser espinheiro e é transformado em videira, em oliveira. Você é transformado e você escolhe frutos para santificação. Isto é, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu conheço o Zé. Antes ele era escravo de Satanás, ele era servo do diabo, e o fruto da vida dele era um fruto indecoroso. Tudo que ele fazia terminava em propaganda para o diabo. Mas agora, olha o Zé. O Zé disse que ele foi liberto do pecado. É incrível. Todo dia que o Zé chega aqui, o olhar dele é diferente, a atitude dele é diferente. Ele não fala mais daquela forma grosseira. O que está acontecendo com o Zé? Está sendo transformado.
Ele era um espinheiro, e Deus está implantando nele o DNA divino. Então, o que era uma propaganda para Satanás, agora ele era uma árvore de Deus. Ele produz frutos que adoram a Deus. As pessoas têm vontade de pegar o fruto lá e saborear, ficar perto dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Querem que eu seja mais claro? Olha o que diz a palavra de Deus, de forma bem clara. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso de número 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, mas ele é legal. Ele é joia para o mundo. Para Deus, não foi alcançado pela graça, não foi liberto, não foi transformado. E olha o fruto da vida dele. E o texto diz: alguns de vocês eram assim. Você tem coragem de dizer: eu fui assim? Eu fui assim? Eu fui assim? E Paulo diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu queria que você levantasse as mãos e dissesse: obrigado, Senhor, eu fui assim, eu era escravo e fui liberto, eu era servo do diabo, fui transformado em servo de Deus. E agora a minha vida é para adorar a Deus, é para louvar a Deus, é para celebrar a Deus, é para glorificar a Deus. Servo de Deus é liberto, servo de Deus é transformado, e de transformado a sua vida dá fruto, fruto que glorificam a Deus no casamento, no seu trabalho, no relacionamento pessoal. Queridos, Deus, Ele quer nos encher da sua graça, da sua glória. A quarta bênção, para nós finalizarmos, da graça exclusiva de Deus. Olha o que o texto diz: e o fim, e o fim, e o fim, e o fim. Qual é o fim? Qual é o fim? Qual é o fim da graça? Não é que você cante no coral, não é que você vista paletó, não. O fim da graça não é essa. O fim da graça não é que você evangelize, nós evangelizamos dentro de uma missão. O fim da graça não é essa. O fim da graça é que você tenha o quê? Libertados do pecado, transformados em servo de Deus, dê fruto para a santificação. Qual é o propósito de tudo isso? É que você tenha a vida eterna. Vida eterna. Ah, pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou aborrecido, pisaram no meu pé, falaram mal de mim. Não sabe o que é graça, ainda não foi liberto, ainda não foi transformado, ainda não dá fruto de santificação. Não abre mão do céu, porque o propósito é você ir para o céu. Vida eterna. Não tem capeta que faça eu mudar a direção do céu. Não tem gente ignorante que faça eu mudar o rumo do céu. Não tem maledicente, não tem fofoqueiro, não tem mentiroso. Pode colocar meu nome na internet, pode falar mal de mim no Facebook. Eu vou para o céu. Eu tenho vida com Deus.
João 17, verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu amo a minha mulher, mas se ela não quiser ir para o céu, eu vou para o céu. Eu amo vocês, pastores, mas se vocês virarem a costa, eu continuo marchando para o céu, porque o fim é o céu. O fim não é construir igreja, não é carregar concreto. Isso é coisa aqui desta vida, que Deus está nos usando para ajudar alguém, para fazer qualquer outra coisa, mas o propósito seu é o céu. Mas a gente esquece disso. Não vem para a igreja porque não tem roupa, não vem para a igreja porque está cansado, não vem para a igreja porque não sei o quê, não vem para a igreja porque não sei o quê. Aí começa a colocar um monte de justificativa. Perdeu a graça. Quem permanecer até o fim será salvo. Jesus disse aos discípulos que voltaram maravilhados porque tinham expulsado os demônios, e eles disseram: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Oh, campanha gloriosa e maravilhosa. Por isso que você não deve ficar muito orgulhoso com muito pregador reteté que expulsa demônio. Isso aí, meu irmão, não vale nada. Dentro da perspectiva do céu, isso não vale nada. Jesus disse: não vos admireis com estas coisas, mas maravilhai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. No céu. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, levante as mãos. Irmão, estou muito alegre aqui nesta noite, feliz aqui nesta noite, e eu quero ir para o céu. Escute uma coisa: quando Jesus estava ceando com os discípulos, na última ceia com os discípulos, Jesus pegou o pão e o vinho e disse: bebam, comam do meu corpo, bebam do meu sangue, porque eu não beberei de novo até aquele dia em que hei de beber convosco lá no reino do meu Pai. E aí João nos transporta para Apocalipse capítulo 10, e ele viu a ceia, o banquete preparado, ele viu as vestes brancas da noiva, e ele perguntou o que era tudo aquilo, e o anjo foi explicando para eles: olha, o salão está preparado, as vestes estão preparadas, o banquete está preparado. Agora João volta, o povo, se eles já estão preparados para a bênção. Irmão, eu quero dizer para você que Deus já planejou tudo, Ele te predestinou antes que o mundo existisse, Ele já tinha preparado tudo, e o fim é que você tenha vida eterna com Ele para sempre, vida eterna. Você que está dizendo: pastor, eu estou me arrastando, pastor, eu estou aqui, só Deus sabe como eu estou, mas graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que você está ouvindo esta palavra, porque hoje você pode ser banhado pela graça de Deus. Hoje você pode ser liberto, hoje você pode começar a dar seus frutos para a santificação, e hoje você pode ter a certeza da vida eterna no Senhor Jesus Cristo.